Sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6, versículo 14. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 14. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Esses dias eu estava na internet e aí eu vi uma notícia que dizia acerca dos ingressos, dos camarotes do Carnaval do Rio de Janeiro. E os ingressos variavam entre R$10.000 e R$15.000. Ou seja, quem quisesse, acompanhar o desfile no camarote, bem pertinho das escolas de samba, teriam que pagar entre R$10.000 e R$15.000 para poder se alegrar ali. Nós estamos no melhor lugar do mundo aqui para adorar o Rei dos Reis. Você está bem pertinho dos Reis dos Reis. Não precisa pagar nada para dar glória a Deus. Imagine só, se para glorificar a Deus precisasse pagar esse tanto de dinheiro. Eu vejo que tem irmãos que estão com medo de pagar esse dinheiro. Não vai pagar não, irmão. Pode glorificar a Deus, pode dar aleluia, pode se alegrar na presença de Deus, que é totalmente de graça. Amém? Todos encontraram o texto sagrado? A palavra de Deus nos diz assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Amém. A Bíblia aberta, fechemos os olhos para agradecermos a Deus pela palavra. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado, meu Deus, por este pão que o Senhor nos dá nesta noite, para a nossa saúde, para o nosso fortalecimento, para nos alegrar, para nos ensinar, para nos dirigir em nome de Jesus. Senhor, através desta mensagem, nos concede um coração sábio e inteligente, para nos alegrarmos na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, amados. Durante a vida de Davi, ele colecionou várias vitórias em várias batalhas. Davi é um dos homens mais notáveis da Bíblia Sagrada. Desde que ele foi ungido a rei pelo profeta Samuel, ainda estando na sala da casa de seu pai. Desde aquele momento, nós conhecemos a história de Davi. Nós lemos o relato da sua vitória maravilhosa
sobre o gigante Golias. Mas em nenhum momento nós vemos uma alegria tão grande expressada por Davi, a não ser neste momento quando ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém. Eu digo que o relato da restauração da presença da Arca da Aliança em Jerusalém por Davi é um dos momentos mais felizes e gratificantes do reinado de Davi. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Era como se Deus estivesse pessoalmente, fisicamente entre o povo de Israel. Quando Davi ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, é como se ele estivesse trazendo a presença física de Deus para Jerusalém também. E é por isso que ele se expressa com essa tamanha alegria, com esta tamanha felicidade. A Arca da Aliança tinha sido roubada dos filhos de Israel durante o período de Eli, que era o período dos juízes. Israel ainda não tinha rei. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, filhos de Eli, levaram a Arca da Aliança para uma batalha, para que porventura eles ganhassem aquela batalha. A Bíblia nos diz que Deus não estava com eles. E não obstante a presença da Arca da Aliança estarem com os filhos de Israel, a Bíblia nos diz que grande foi a derrota de Israel naquela batalha. Os filisteus raptaram a Arca da Aliança e levaram para a sua terra. Quando Eli morre, a Bíblia diz que Samuel assume como juiz de Israel. E durante todo o seu período em que Samuel julgou a Israel, a Arca da Aliança continuou fora dos limites de Israel. Até que a Bíblia diz que os filhos de Israel pediram um rei que os governasse. Então Deus orientou a Samuel para que ungisse a Saul. Segundo o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 21, Saul passou cerca de 40 anos sobre o governo de Israel. É de grande espanto quando nós percebemos que em nenhum momento do seu reinado Saul se preocupou em trazer a Arca da Aliança novamente para Jerusalém. Ele não se preocupava com a Arca da Aliança. Imagine só, a Arca da Aliança é símbolo da presença física de Deus. Saul ele foi ungido pelo próprio Deus, mas durante os 40 anos do seu reinado, ele nem se preocupou em buscar novamente a Arca da Aliança para Israel. Assim, em nossos dias, há muitas pessoas que têm bastante tempo na igreja, têm bastante tempo que conhecem o Evangelho, mas não se importam com a presença de Deus. Tem tantas pessoas dentro da igreja, mas vazias de Deus. Tem tantas pessoas que você pergunta a elas: quanto tempo você tem de crente? Eu tenho tanto tempo, e até se gaba. Eu tenho tanto e tanto tempo de crente, mas ainda não tem a presença de Deus e sequer se preocupa em ter a presença de Deus. Porque o pior não é não ter a presença de Deus. O pior é, além de não ter, não se preocupar em ter a presença de Deus. Um dia eu estava pregando em um culto no lar, e estavam ali crentes. Tinha crentes, tinha pessoas que não eram, tinha católicos, tinha pessoas, toda a religião ali. E eu fiz uma pergunta para todos que estavam ali: quem aqui acredita no amor de Deus? Aí todo mundo levantou a mão, todo mundo. Aí eu perguntei: e quem aqui corresponde ao amor de Deus? Aí já ficaram receosos. Quem aqui ama buscar Deus em oração? Quem aqui se dedica a Deus? E uns abaixaram a cabeça. Moral da história:
Nós sabemos que Deus, Ele ama, mas o amor de Deus é um amor não correspondido pela maioria das pessoas. Se você perguntar para todas as pessoas que estão aí fora, 90% das pessoas vão dizer: eu acredito no amor de Deus. Mas quando você pergunta: e esse amor de Deus é correspondido por você? A atitude, a expressão dessas pessoas irão mudar. Porque são pessoas como Saul, que não se preocupam com a presença de Deus, não se preocupam com a arca de Deus, não se preocupam em buscar a presença de Deus, não se preocupam em conhecer a palavra de Deus. Não estão nem aí. É tempo de nós trazermos a arca de Deus para o centro da nossa vida. É tempo de nos preocuparmos mais com a presença do Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas que se preocupam com tudo, se preocupam com a vida financeira, com a vida emocional, sentimental, com os relacionamentos, mas não se preocupam em ter a presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Há muitas pessoas que buscam todo tipo de bênçãos. E por que não busca o batismo no Espírito Santo? Esses dias, irmão, eu não sou o juiz. Esses dias eu estava conversando, vindo para a igreja, e eu falei com os irmãos: os jovens estão demorando demais de serem batizados no Espírito Santo. Estão demorando demais. É porque Deus não quer nos batizar agora. Para com isso. Tem que haver dedicação, tem que haver empenho, esforço para trazer o Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus, assim como nós buscaríamos um copo de água gelada depois de 7 dias no deserto. Assim como Davi diz que os animais ansiavam pelas fontes das águas, assim também ele ansiava pela presença de Deus. Nós temos que nos preocupar mais com a nossa vida espiritual. E não se impressione: irmão, eu estou tanto tempo de pé, nada está acontecendo. Saul governou 40 anos. E nesses 40 anos sem a arca de Deus, desobedecendo, sendo rebelde. Para você ter ideia, o primeiro grande erro de Saul foi no 2º ano do seu reinado. Foi no 2º ano, quando Saul ele sacrifica sem autorização de Samuel. Aí você junta as coisas. Peraí, então no 2º ano ele fez aquilo e Deus falou: olha, eu vou rasgar das suas mãos o reino, eu vou tirar de você e vou dar a alguém melhor que você. Então, no 2º ano, e a palavra de Deus só se cumpriu quando ele completou 40 anos de reinado, onde ele foi morto em uma batalha. Ele tirou a sua própria vida. Então não se impressione, não fique impressionado por você estar de pé ainda sem buscar a presença de Deus, porque vai chegar o tempo onde os teus pés irão resvalar, vai chegar o tempo onde você vai cair, vai chegar um tempo onde você vai perecer, vai chegar um tempo onde você vai se desviar. Irmão, nós temos que confiar na presença de Deus, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que trazer a arca de Deus. Nós não podemos ser crentes desleixados com a nossa vida espiritual. Como está a sua vida de oração? Como está a tua vida de oração? Ou você tem sido aqueles crentes que correm de oração? Como está a tua vida de jejum? Ou você é aqueles crentes que não jejum? Eu não posso jejuar senão minha cabeça dói. Eu não posso jejuar não, porque senão dá uma ronqueira aqui na barriga, aquela coisa, e eu penso que eu já vou morrer. Não, você não vai morrer não. Isso aí é porque você não tem costume de jejuar. Não jejuma nunca, quando vai jejuar, está passando mal. Como está a tua vida devocional? Aleluia. Como está? Glória a Deus. Queridos do Senhor, se nós não nos conscientizarmos da importância da presença de Deus na nossa vida e não buscarmos esta presença, nos tornamos crentes mornos, crentes desleixados, crentes insensíveis às coisas de Deus. Porque tem crente que ele peca, ele não está nem aí.
Porque tem crente que ele passa o dia todo, ele não lê a Bíblia e ele não está nem aí. Ele não tem nada de Deus na vida, ele não tem a presença do Espírito Santo de Deus na vida. Porque se você tiver a presença do Espírito Santo de Deus na vida, você não vai para a cama sem antes abrir a Bíblia para meditar. Você não vai para a cama sem antes dobrar os seus joelhos para orar. Você não foge de oração na igreja, você não foge de jejum. Porque você tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando Davi assume, a Bíblia diz que Davi, ainda solidificando o reino, ele passa 7 anos governando em Hebrom, solidificando muitas batalhas, desarraigando inimigos, aquela coisa toda. Mas quando Davi, ele vai morar em Jerusalém e ele observa que o seu reino está confirmado, está sólido, está firme, a primeira atitude de Davi: nós vamos buscar a arca de Deus. É o crente que se preocupa em ter a presença do Senhor. É crente que quando ele tem a oportunidade, ele diz: eu vou à igreja orar, hoje é culto de oração, eu vou à igreja orar. Ele diz: não, eu vou à igreja, hoje é culto de ensino, eu vou na igreja ouvir a palavra de Deus. Ele diz: não, hoje é culto de adoração, eu vou na igreja, eu vou louvar, eu vou abrir minha boca, eu vou louvar, eu vou adorar o nome do Senhor, porque ele é preocupado em ter a presença de Deus. Quando ele começa a ver um declínio espiritual na sua vida, ele logo se preocupa. Por quê? Porque ele não quer perder a presença de Deus. E ele dobra os joelhos e ele começa a chorar: Senhor, me fortalece na oração, Senhor, me fortalece na tua presença, Senhor, me ajuda a ficar de pé, Senhor, me ajuda a avançar, Senhor, me ajuda a te buscar, não me deixa desviar dos teus caminhos, não me deixa me apartar de ti, me agarra, Senhor, porque ele é um crente como Davi, preocupado com a presença de Deus. Davi sabia qual era o ponto forte do seu governo: a presença de Deus. Por isso, quando o reino é confirmado, ele diz: vamos buscar a presença de Deus para continuar assim. O crente que ele sabe da importância do Espírito Santo, ele logo busca. Porque ele sabe, enquanto o Espírito Santo de Deus continuar na minha vida, eu serei abençoado por Deus. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na minha vida, eu vou lutar e eu não vou tombar no campo de batalha. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver na minha vida, eu continuarei a pregar, a cantar. Porque escute uma coisa: o pregador, o cantor só fica em pé enquanto ele tem a presença do Espírito Santo de Deus. Ele perdeu a presença do Espírito Santo de Deus, ele entra em um declínio moral, um declínio espiritual terrível. Ele perde todos os critérios de um crente santo, justo e íntegro. Ele cai. O crente, ele só permanece em pé, firme na presença de Deus, enquanto ele tem a presença do Espírito Santo. E Davi, ele busca a arca de Deus. No versículo 14, a Bíblia diz que Davi dançava com todas as forças. Irmão, a expressão da alegria. Certa vez, alguém disse: a dança é a linguagem do corpo e o idioma da alma. Porque tudo que você tem aqui dentro é expresso através do seu corpo. Quando você está triste, é só olhar na sua cara e você vai ver. Às vezes você vai chorar. Quando você está alegre, vai ver no seu rosto a expressão. Então tudo aqui de fora é a expressão daqui de dentro. Quando Davi, ele traz a arca de Deus, o Espírito Santo de Deus enche Davi. E é por isso que ele sente esta alegria tão imensa. E a Bíblia diz que ele dançava com todas as forças na presença de Deus. O crente que ele tem a presença de Deus, ele tem alegria em servir ao Senhor. Ele tem alegria em cultuar, em adorar ao Senhor Jesus. Nunca vi um crente que é cheio da presença de Deus não ter alegria para servir a Deus. Nunca vi. Quer ver? Anuncie: você ganhou 10 milhões de reais. Uhul! Alegria. Agora anuncie: você está diante do Rei dos Reis. Que isso? Teu corpo, o teu exterior vai mostrar o que você tem dentro.
E é por isso que ele dançava com todas as forças. Ele estava desfrutando da alegria do Senhor. Ele estava desfrutando da presença de Deus. Hoje, meu irmão, se você olhar nesse domingo de carnaval, que está tendo muitas festas por aí, tá uma multidão de gente dançando, foleando, aquela coisa toda, se alegrando. Mas existe um povo mais feliz da terra, é a igreja do Senhor Jesus. Porque este povo tem alegria no seu coração, tem prazer em servir a Deus, tem prazer em glorificar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem prazer em fazer tudo para Deus e não faz nada de cara feia, faz com alegria para Deus. Vai cantar? Vai cantar alegre. Não vai cantar com aquela cara amarrada como se estivesse sendo obrigado. Vai pregar, mesmo que está passando pela luta, pela tribulação, vai pregar com alegria, porque está fazendo para Deus e as tuas obras terão recompensa. Vai limpar a igreja? É com alegria. Com alegria. Não vai limpar a igreja com a cara fechada, não. É para Deus, as tuas obras terão recompensa. Tudo que você fazer para Deus, seja com alegria. A Bíblia diz que Deus aceita a oferta que é dada com alegria. E o crente que ele faz estas coisas com alegria, ele mostra que ele tem dentro dele a presença de Deus. E é por isso que ele festeja, meu irmão. Nós temos que aprender a festejarmos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que aprender a glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, a adorar o Senhor com todas as nossas forças, a verdadeiramente louvar a Deus. Existe um grande problema dentro da igreja. Existem os extremos. Quando eu sou tão espiritual, mas eu me distancio da palavra, eu me torno um crente fanático. Mas quando eu me aproximo tanto da letra, da palavra, mas eu não mantenho a minha espiritualidade, eu me torno um crente formal demais, um crente desequilibrado. Agora, quando eu busco a Deus e eu medito na palavra, eu busco conhecer a palavra, eu me torno um crente equilibrado. E Davi é este crente equilibrado. É um crente que conhece a palavra de Deus e busca Deus e consegue se alegrar na presença de Deus. Porque eu já vi muitos crentes, meu irmão, chatos dentro da casa de Deus. Para ele, você tem que vir, sentar no culto, ficar de boca fechada, não pode mover, tem que ficar estátua. Terminou o culto, é que você pode mover, todo mundo se move e vai embora. Se ele olhar para o lado, o irmão está dando glória a Deus, está dando glória a Deus tão alto. Se ele vê uma pessoa batendo palma, aí já se pergunta: para que isso, ficar batendo palma? Para que isso? Não tem necessidade disso. Quando a igreja faz um tipo de evento, aí ela ou ele já diz: para que isso? Não precisa disso. Não precisa, para que disso? Aí vai enfeitar a igreja, vai decorar a igreja, e um momento de inspeção, a cerimônia, ele ou ela já diz: para que isso? Não tem necessidade disso. Para quê? São pessoas tão formais, pessoas que perderam a alegria de estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é desfrutar. Estar na presença de Deus é aproveitar. Nós temos que saltar de alegria na presença de Deus. Nós temos que sorrir na presença de Deus. Nós temos que nos alegrar com todas as nossas forças na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Davi estava ali, meu irmão, dançando aquela coisa toda, a Bíblia diz que Mical estava olhando perceba que a Bíblia diz no versículo 16 que ela estava o quê? Olhando. Ué, porque ela era esposa do rei, por que ela não estava no meio da festa? É o crente Mical. É o crente que não faz, ele só fica olhando, só fica observando. Ele é o juiz. Ele julga o que é de Deus e o que não é de Deus. Mical estava apenas olhando pela janela. É o crente que ele está no culto, ele não participa do culto, ele fica só observando o culto. Ele fica só observando para ver o andamento das coisas. Quando chega em casa, ele ou ela diz: olha, fulano de tal é carnal. Você viu? Aquele é da carne, aquilo lá não é coisa do Espírito Santo, é da carne. Mical, a Bíblia diz que ela olhou para Davi
e ela desprezou Davi dentro do seu coração, quando viu Davi saltando e dançando na presença de Deus. Irmão, qual é o sonho de toda esposa? É ter um marido homem de Deus, sim ou não? Se você visse seu marido aqui pulando na presença, dando glória a Deus, ai meu Deus, que vergonha, esse homem me mata de vergonha, meu pai. Não, você vai ficar alegre. Oh, bênção de Deus, obrigado Jesus. Oh, meu maridão aí pulando na presença de Deus, saltando, dançando, aquela coisa toda. Você vai ficar alegre, não vai? Mical não, Mical foi triste. Mical ficou decepcionada. Ela olhou para o seu marido e viu ele aproveitando a presença de Deus. E nós temos que ter cuidado com isso, meu irmão, porque muitas vezes nós olhamos com certo preconceito e nós não entendemos o mistério de Deus. Você olha para uma pessoa, ela está dentro da igreja, ela está pulando, ela está saltando, aí você logo fica aquele preconceito, ó, isso aí é carne, isso aí não é coisa. Às vezes a extravagância é tanto que é carne mesmo, mas isso não é todas as vezes, não. Às vezes tem pessoas que são sinceras, estão ali mesmo, cheias do Espírito Santo de Deus, e você não sabe de onde Deus tirou aquela pessoa. Se Deus não tivesse feito a obra na vida daquela pessoa, ela estaria dançando e pulando o carnaval. Mas Deus fez a obra e trouxe para a igreja. Deus disse, você não vai pular lá não, você vai pular é aqui, na minha presença. Você não vai pular na presença do diabo não. Aí você vê as pessoas dentro da igreja batendo palmas, chorando, glorificando alto. Aí você falando, para que isso? Deus não é surdo, para que gritar? É melhor gritar aqui na presença de Deus do que estar gritando lá na Sapucaí, meu irmão, do que estar gritando lá atrás do trio elétrico em Salvador. É melhor gritar aqui para Jesus. Jesus quer que você dance, pule e desfrute, é na presença dele que ele quer que você faça isso. Então a igreja tem que olhar por esse lado, porque muitas igrejas estão extinguindo o fogo do Espírito Santo e estão prendendo a alegria que deveria ser expressada por seus crentes. Ó, não pode pular, não pode bater palma, não pode gritar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí a pessoa, ela tem o Espírito Santo de Deus dentro dela e ela está aqui, ela está aprendendo aquela coisa toda. Daqui a pouco, qual vai ser a sensação daquela pessoa? Vai ser a sensação de que ela está no lugar errado. Aí ela está passando, ela olha e vê um monte de gente pulando atrás do trio elétrico. Ela fala assim, lá dentro da igreja eu não tenho essa mesma liberdade, esse povo é mais feliz do que eu vou dançar lá. Ela sai da presença de Deus por causa de meia dúzia que estão extinguindo e proibindo. Qual seria a sua reação se você visse Davi? Qual seria a sua reação? Se Davi estivesse aqui hoje, qual seria a sua reação? Davi dançando e pulando. Como você imagina Davi dançando e pulando? Qual seria a sua reação? Meu Deus, ia nada. Eu ia falar, aí ó, que vergonha, que papelão é esse? Tá bom, quando o Espírito Santo de Deus um dia me tomar aqui, meu irmão, eu vou dançar na presença de Deus. Vai ter que esperar ele me tomar, para não ser feio. E quando o Espírito Santo de Deus me tomar, meu irmão, eu vou passar pegando na mão de cada um da igreja e trazendo aqui para frente, nós vamos dançar junto. Eu vou ir passando aqui, eu pego na mão de Jefferson, pego na mão de Enzo, já trago para cá, passo ali, pego na mão do irmão Alessandro, aí eu trago o Lucas também para cá e nós vem dançando. Eu não esqueço do irmão Reginaldo também, eu pego na mão, eu passo ali, pego o irmão Juraci, o irmão Manuel ali, nós vai dançando na presença de Deus, e vai ser só glória, aleluia, e ninguém aqui vai criticar a gente. Todo mundo aqui vai dar glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Aos irmãos dançando na presença de Deus, adorando ao Senhor Jesus Cristo, porque este é o nosso prazer, meu irmão. Este é o nosso prazer. Nós temos a real, a verdadeira alegria, meus irmãos. Aquele povo que está dançando o carnaval aí, está com os paredões, está dançando, está com aquela bebedeira, aquela coisa toda, é uma alegria enganosa, mas nós temos a alegria verdadeira, então nós temos que pular e dançar na presença de Deus também.
Nós não podemos ter vergonha. Sabe do que nós temos que ter vergonha? É de pecar, é de transgredir, é de mentir, é de não falar a verdade. É isso que nós temos que ter vergonha, mas não de adorar e de servir ao nome santo do nosso Deus. Nós temos que ter alegria, meu irmão. Nós temos que louvar, expressar isso. Um dia, uma pessoa chegou, ó, irmão, aqui, ó, olha o que falaram aqui, ó. Grupo de dança não evangeliza. Falaram assim: grupo de dança não evangeliza. Quem é que acha que grupo de dança na igreja evangeliza? Levanta a mão. Hã? Quem é que acha que grupo de dança evangeliza? Não, não evangeliza. Não evangeliza. Não. Nem tudo que a igreja faz é para evangelizar. Nós estamos desfrutando a paternidade que nós temos de Deus. Estamos desfrutando da nossa salvação. Nem sempre, meu irmão, a igreja trabalha. Nem sempre. Porque além de servos, nós somos o quê? Filhos. Aí eu falei pro irmão: a profecia, ela evangeliza sim ou não? A profecia evangeliza sim ou não? Profecia não é para evangelizar. A Bíblia diz: as línguas estranhas é para o mundo, é sinal para o mundo, mas a profecia é para a igreja. A igreja não precisa ser evangelizada. Então nem tudo do nosso culto é para evangelizar, mas é uma forma de desfrutarmos da salvação que nós temos. Aí tem gente chata que fica procurando isso aqui, não evangeliza. Irmão, quem disse que 24 horas a gente está querendo evangelizar? A gente está querendo desfrutar da presença do nosso Pai. Enquanto nós estamos no campo, nós somos servos, mas entramos dentro de casa, deixamos as sandálias lá fora, entramos e agora nós estamos na casa, não do nosso patrão, mas do nosso Pai. Então nós temos que desfrutar da presença de Deus. É isso que nós temos que fazer. E é isso que Davi sabia fazer: desfrutar da presença de Deus e festejar por tudo. A partir de hoje, meu irmão, tenha alegria, tenha prazer em fazer tudo para Deus. Ah, irmão, eu não tenho, então não faça. Não faça, porque Deus não vai receber. Não faça. A Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus por tudo. E não só isso, a Bíblia diz, meu irmão, que tudo neste universo louva a Deus. Você sabia que até os animais louvam a Deus? Os animais louvam a Deus. Quando você está passando, o passarinho está louvando a Deus. Você passa, está a coruja dando aquele grito feio, está louvando a Deus. Você olhou, está um leão, está rugindo, está louvando a Deus. Tudo. A Bíblia diz: tudo está louvando a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 150, é o último salmo. Salmo 150. No Salmo 150. Salmo 150, a Bíblia diz: aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e o quê? E danças. Tem gente que ele vai ler, ele risca isso aqui. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Você sabia que até as plantas respiram? Você sabia disso? Até as plantas louvam a Deus. Até as plantas, tudo está louvando. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. É dever de tudo louvar a Deus. É uma ordem de Deus. Tudo me louve. Tudo engrandeça o meu nome. Tudo seja para a glória do meu nome. É assim que Deus ele quer.
Deus, Ele quer que tudo na sua vida louve e engrandeça o nome dEle. Não olha para Mical, não olha para Mical. Às vezes Mical fica enchendo o saco, aquela coisa. Não olha para Mical, apenas adore o nome do Senhor, apenas desfrute da presença de Deus. Não tenha vergonha de gritar, não tenha vergonha de bater palma, não tenha vergonha, meu irmão, de se sentir cheio do Espírito Santo de Deus, de se deixar ser possuído pelo Espírito Santo de Deus. Não tenha vergonha de aproveitar toda e qualquer oportunidade para louvar ao Rei dos Reis. É isso que nós temos que fazer, é louvar ao Rei dos Reis. A Bíblia diz, Mical, ela apenas olhou, mas aí a Bíblia diz que Davi, depois de ter feito aquela festa, colocou a arca lá na tenda e ele voltou para casa para abençoar sua casa. Quando ele entrou dentro de casa, ele já recebeu Mical na porta. E aí Mical, irônica, ela diz: que bela atitude fez o rei de Israel. Como um sem vergonha se descobriu diante do povo. Ela ofendeu Davi, uma ofensa tão grande. Mas aí Davi olha para ela e Davi diz: olha, Deus, Ele me escolheu ao invés do seu pai. Deus me escolheu ao invés dos descendentes do seu pai. E é por isso que eu me alegro na presença de Deus, porque Ele me escolheu. Você foi escolhida, você foi escolhido por Deus para glorificar o nome do Senhor, para louvar o nome de Deus. Esses dias eu estava com uma dor, meu irmão, de chorar na lombar. Lesionei a lombar, a dor. Pense na dor. Aquela dor assim que parece que você vai ter vomitar, aquela dor. E eu fui fazer os meus exercícios. E eu cheguei em casa, era numa quarta-feira. Eu cheguei em casa, eu bati no portão. Daniela, minha mãe já tinha vindo para a igreja. E aí Jefferson atendeu, Jefferson levantou, estava dormindo. Cadê a chave? Eu falei assim: a chave está aí. Manhã levou uma e só sobrou uma chave dentro de casa. Aí Gel foi caçar, não está aqui não. Eu acho que Ana Clara levou a chave, porque ela foi estudar. Levou a chave. E nisto nós tínhamos que vir para o círculo de oração na quarta-feira pela manhã. Na quarta-feira pela manhã. E aí já estava dando quase 7 horas. Eu falei: Daniela, e agora? O que nós vamos fazer? E agora nós temos que ir lá pegar a chave. Eu falei: eu vou lá pegar a chave. Irmão, tá sentindo a dor, irmão. Tá sentindo a dor. E aí eu vim correndo, meu irmão. Mas foi Deus purinho. Eu vim correndo de lá de casa, lá do Bar Lagoinha até aqui, correndo, né? Porque eu tenho histórico de atleta, né? Eu vim de lá correndo, meu irmão. Correndo. Cheguei aqui quase morrendo. Peguei a chave. Aí eu tava voltando. E cansado, com dor. E aí Satanás, ele diz: murmura, vai, reclama. Mas o Espírito Santo de Deus me fez lembrar que quando eu nasci com um problema na coluna. Um problema que a partir do tempo iria se desenvolver, iria me deixar paralítico. Mas uma vez na igreja, em um culto, Deus usou uma profetisa e Deus diz: olha, esse menino ia ficar paralítico, mas hoje Deus está curando. E aquele problema que eu tinha na coluna, minha mãe passou as mãos e já não tinha mais nenhum problema na coluna. Eu me lembrei disso e falei: eu vou reclamar? Não, obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu forças para eu caminhar, para eu poder correr. Obrigado, Jesus. Meu irmão, e eu fui embora para casa correndo e glorificando o nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque se não fosse o Senhor, eu não poderia nem estar fazendo isso, estaria numa cadeira de rodas. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Eu glorifiquei o nome de Jesus com todas as minhas forças. Cheguei em casa, meu irmão, tomei um banho, troquei de roupa e eu vim para o ciclo de oração. Cheguei aqui, o ciclo de oração começa às 7 horas. Cheguei aqui umas 7h30 por aí, mas eu vim adorar e louvar o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós amamos a Deus, meu irmão, certos tipos de dores nós nem sentimos. Não, isso aqui não vai ser impedimento para eu louvar a Deus. Não, isso aqui não vai ser. Não. Quando nós encontramos uma barreira, nós falamos: não, essa barreira aqui não vai ser impedimento para eu louvar a Deus. Não vai ser, não vai ser.
Toda e qualquer dificuldade nós podemos ultrapassar, nós podemos avançar, pelo poder que o Espírito Santo de Deus está nos dando, pelo poder que o Espírito Santo de Deus está nos concedendo. Nós podemos avançar para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, para celebrarmos a Deus. Meu irmão, Jesus, quando ele contou a parábola do filho pródigo, a Bíblia diz que quando o filho pródigo voltou, ele estava dentro de casa, o pai mandou fazer o quê? Uma grande festa. Todo mundo estava na festa, exceto uma pessoa. Quem era? O irmão mais velho. Ele não quis entrar. O irmão mais velho falou assim: eu não vou entrar. Ah, por que você não vai entrar, pai? Seu irmão está aí. Não vou entrar não. Por quê? Olha, o Senhor deu tudo que tinha para esse menino. Ele foi lá e ele gastou tudo com as prostitutas, e agora voltou com a cara lavada, enquanto durante todo esse tempo eu estava aqui debaixo desse sol quente, trabalhando, e o Senhor sequer fez um churrasco para mim um dia. O pai olhou para ele e falou: meu filho, tudo que é meu é seu. Desfruta da presença de Deus. Às vezes chega uma pessoa na igreja depois da gente, se converte depois da gente, e logo essa pessoa já é batizada no Espírito Santo, essa pessoa já é cheia do poder de Deus, já recebe a bênção, a vitória, e nós ficamos caçando: ah, Senhor, por que o Senhor não fez isso comigo? Porque você não quis desfrutar, porque as bênçãos de Deus estão ao alcance de todos nós. O dom de Deus está ao alcance de todos nós. Hoje, meu irmão, alguém que não é batizado no Espírito Santo, se quer quebrantar na presença de Deus, se humilhar e clamar, se for da vontade de Deus, hoje mesmo você é batizado no Espírito Santo. Se você crê hoje mesmo, Deus, Ele quebra as algemas que estão prendendo as suas mãos, as correntes que estão prendendo a você. Hoje mesmo Deus quebra, porque está tudo ao teu alcance. Deus diz: tudo que é meu é seu. Não seja o irmão mais velho teimoso. Entra na festa também e começa a desfrutar das bênçãos de Deus. Começa a desfrutar das oportunidades que Deus está lhe dando. Não faça como Saul. Será que é preciso 40 anos para eu perceber que a coisa mais importante que um homem ou uma mulher podem ter é a presença de Deus? É se dedicar ao Senhor? Não. Hoje mesmo o Espírito Santo de Deus nos faz entender estas coisas, que nós precisamos nos dedicar, nos empenhar, nos esforçar, saltar as muralhas, derrubar os barreiros, impedimentos que vêm à nossa frente, tudo isso para servir, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desfrute da sua salvação. Davi estava desfrutando. Deus me escolheu, Mical. Deus me tirou lá de trás das ovelhas. Eu era um pastorzinho de ovelhas, desconhecido, humilhado dentro da minha própria casa. Aí certo dia Deus enviou um profeta, chamou os meus irmãos, homens grandões, homens bonitos, fortes, e Deus falou: Nina não, é outro. E aí Deus mandou me chamar, Mical. Eu cheguei, meus irmãos fizeram a roda, eu me ajoelhei, e ali Deus me ungiu rei sobre todo Israel. Será possível que eu não vou glorificar o nome desse Deus? Será possível, Mical, que eu vou ficar sentado cruzando os braços esperando esse Deus fazer mais alguma coisa para mim, para ver se eu tenho algum motivo para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu preciso entender que eu só cheguei até aqui com a única missão: adorar, servir a Deus, me dedicar ao Senhor Jesus. Ou você acha que você está vivo só por estar? Não. Você está vivo, você está em pé para adorar a Deus, para servir a Deus. Ele te escolheu para isso. Ele te libertou para isso. Ele te livrou da morte para isso. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu fui acometido de uma enfermidade. Quase morri. Deus usou o profeta: olha, o diabo
queria matar esse menino de 2 anos de idade, mas Deus foi lá e quebrou o laço e deu vida. Você acha que Deus fez isso para eu pular o carnaval? Você acha que Deus fez isso para eu chegar na igreja e ficar sentado de braço cruzado, sem dar um glória a Deus, sem fazer nada para Deus? Você acha que Deus fez isso na minha vida para eu não fazer nada e ficar ainda esperando? Deus, eu só vou te servir se o Senhor fazer isso na minha vida. Irmão, para com isso. Há 2000 anos atrás, Jesus estava pregado na cruz do Calvário, agonizando por mim e por você. Deus não precisa fazer mais nada. Nós que precisamos desfrutar daquilo que Ele já fez por nós. Eu já ouvi, irmão, descaradamente muitos crentes dizendo: eu só sirvo a Deus depois que Jesus fazer isso. Ué, então peraí, Ele precisa descer mais uma vez e ser crucificado uma segunda vez para eu poder servir a Ele? Claro que não, claro que não. Ele já fez tudo por mim. E é por isso que hoje eu me alegro na presença do Senhor. Eu sirvo a Deus e nada pode nos parar. Nada pode nos parar. As limitações, irmão, não estão no corpo físico, não. Não estão. Deus chamou Moisés quando ele estava com 80 anos. Para com isso. Abraão começou a peregrinação quando estava com 75 anos de idade. O nosso corpo, a nossa idade não é uma limitação. Tudo depende da nossa dedicação ao Senhor. Tem gente que vai falar: irmão Danilo, mas já é tarde demais. Não é tarde demais nada. Ainda é tempo, ainda é hora de eu me alegrar e servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Deus vai cumprir o que Ele tem na minha vida, meu irmão. A Bíblia, quando o apóstolo Pedro estava pregando, falando sobre o derramamento do Espírito Santo, ele citou a profecia de Joel que dizia que naqueles dias até os velhos sonhariam. Até os velhos sonhariam. Não é dormir de noite, mas dormir. Eu tive um sonho. Não. Projetos, estratégias, promessas da parte de Deus. A pessoa que ela tem a presença de Deus, ela pode estar com 90 anos de idade, Deus ainda faz promessa para ela. É isso, Deus faz promessa. Não, Daniela, Deus pode estar com 100 anos de idade. É mais novo, se chegar nos 100 anos de idade, Deus fala: olha, eu vou te enviar numa missão. Imagine só: ah, Deus, mas é o meu corpo. O teu corpo, a tua idade não é limitação para o Senhor. Não é, não é. Então sirva a Deus, se entregue a Deus de todas as suas forças hoje, agora. Se conserte, coloque a sua vida sobre o altar. Às vezes, meu irmão, na hora da oferta, nós tiramos o dinheiro do bolso e falamos: Senhor, eu te dou graças, eu estou apresentando esta oferta a Ti. E aí Deus está olhando: eu aceito, a oferta eu aceito. Mas há algo que eu queria mais do que a oferta. Eu queria a oferta da tua própria vida, que você viesse e colocasse sobre o meu altar a tua própria vida, para se dedicar a mim, para se esforçar. Eu queria era a tua própria vida. Esta é a oferta que nós temos que colocar nas mãos de Deus. Por isso que tem pessoas que são fiéis dizimistas, são fiéis ofertantes, mas ainda assim não há alegria de Deus na vida, porque falta você ofertar a sua própria vida. Irmão, tem gente, escute, o ser humano é tão materialista, tem gente que ele oferta tudo. Eu vi um caso de uma mulher que ela foi para a igreja. Na igreja ela deixou o carro, deixou a chave da casa, deixou tudo, mas se esqueceu do principal, de deixar a sua alma. O ser humano ele pode ofertar de tudo, mas ele se esquece de ofertar aquilo que ele tem de mais importante, que é a sua vida, a sua alma, e desfrutar da presença de Deus. Por isso que eu estou alegre com o Senhor Jesus, não só pela minha própria vida, mas alegre pela vida dos próprios irmãos. Porque se os irmãos estão aqui, foi o próprio Deus que trouxe vocês. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, mas vocês estão aqui para servir, para glorificar o nome santo do Senhor. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Se coloque sobre os seus pés para glorificar o nome do nosso Senhor. A Bíblia diz que Mical, ela ficou estéril. Ela não conseguiu engravidar. Deus tinha poder de fazê-la engravidar? Sim. Sara, ainda idosa, concebeu.
Então Deus tinha nas mãos o poder para fazer Mical engravidar, irmão Juraci. Mas ela não desfrutou do poder de Deus. Então desfrute do poder de Deus, desfrute daquilo que Deus ele pode lhe conceder, desfrute daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Desfrute, apenas desfrute da presença de Deus. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. É tempo de desfrutarmos da presença de Deus. É tempo de desfrutarmos da presença de Deus em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu quero que você abra o teu coração nesta noite. Quero que você abra o teu coração nesta